um Supremo com baixa popularidade é necessariamente um Supremo ruim? Eu pergunto isso porque nós estamos vendo pesquisa de popularidade do Supremo. Sim. E aí, como se o Supremo fosse um Supremo ruim em razão da sua popularidade. Essa lógica é verdadeira? Claro que não. O meu açougueiro, que nem sabe o que é o Supremo, um amigo dele foi para a manifestação e levou uma placa abaixo o FGTS, que achava que FGTS era igual a Supremo, algo assim. Ele acha que tem que fechar o Supremo. E aí, essa é uma questão. Primeiro, não teria que... esse tipo de pesquisa é como mentir com números, né? Como mentir com estatísticas. Tem um livro famoso chamado Como Mentir com Estatísticas. Você faz uma pesquisa, dá para provar que comer sorvete aumenta o ataque de tubarões. Então, aliás, no livro ele conta essa história, são 2 autores que falam sobre isso. Outro dia eu vi uma pesquisa sobre o Ministério Público, né? Então, diz assim, a maioria dos membros do Ministério Público são progressistas. Sabe como é que foi feita a pesquisa? Manda um formulário e diz, você é progressista? Não, eu sou um conservador. Então, aí se você tem todos os dias a mídia dizendo, olha, o Supremo e tal, você chega na casa dele e diz assim, o que você acha do Supremo? Se eu sou contra. Mas contra o quê? Você pode... E as perguntas são mal feitas e essa história de uma espécie de plebiscitarismo comunicacional pós-moderno, que é essa coisa... O que seria isso? É você balizar as opiniões da sociedade em cima de pesquisas em que você entrevista o pipoqueiro para falar do aumento do combustível. Que é uma coisa muito prática hoje na mídia, né? Assim, o trigo vai subir de preço. Como é que vai ser a reportagem? O repórter estará dentro de uma padaria e depois estará na cozinha de alguém, quando alguém estará ou tomando café ou fazendo pão com a farinha para dizer de fato. E aí terá a frase final de 5 segundos. Assim não dá mais. Isso é fantástico. E às vezes tem um economista, pobrezinho, que foi levado para perto de uma padaria, gravaram 10 minutos, vários takes tomados, etc. E ele aparece no ar 8 segundos. É assim que você dá as notícias? Esse plebiscitarismo comunicacional pós-moderno que está em cima de perguntas. Sobe a gasolina. E o pipoqueiro está ali de olho nisso tudo. Então, quando falarem sobre o Supremo, que está com baixo... Eu primeiro quero saber as perguntas que foram feitas. Eu faço epistemologia. O que é epistemologia? Pergunto pelas condições de possibilidade pelas quais alguém pode dizer que algo é. Então, a primeira coisa que eu quero fazer uma análise epistemológica sobre as perguntas e a metodologia de uma pesquisa. Uma coisa é eu perguntar, você vota em João, Pedro ou Paulo? Outra coisa é perguntar, você acha que o Carlos Vinícius deve ir para a seleção brasileira? Que é o centroavante do Grêmio. Você acha que Neymar tem que ir? Me diga que se for 80% que sim, 80% que não. Não tem nenhuma. Isso é mais ou menos como uma decisão do Tribunal Administrativo da Espanha, que certa vez deixou que aqueles touros enormes do conhaque veterano, porque a lei dizia, não pode botar outdoors. Então tinha aqueles touros enormes, estava escrito assim na frente do touro, veterano, era um grande conhaque. Aí o que fez a empresa? Só pagou o veterano e deixou o touro. Então já não identificava. Isso já não era mais Aí o que disse o tribunal? Que os touros são bonitos. Pode deixar. Aí pergunto eu, existe alguma teoria geral sobre a beleza dos touros? Existe alguma teoria geral sobre um Supremo ser bom ou ruim? Existe alguma teoria geral acerca de que o jogador de futebol precisa ter tais e tais características?
Se for uma opinião pessoal, valorativa, a pesquisa vale nada, é uma nota de $3. Por isso que eu não acredito em nenhuma dessas pesquisas que são desse tipo. O Ministério Público é conservador, etc. Eu acredito se eu olhar uma pesquisa que fala das últimas 1000 decisões que foram tomadas pelos promotores ou pelos juízes, e o resultado disso, uma vez tabulado, vai dizer resultou em tal e tal. Aí eu posso dizer, aqui eu tenho epistemologicamente as condições para dizer que alguém é conservador ou progressista, e antes disso eu já tenho que ter definido o que é conservador e o que é progressista, porque esta é a condição de possibilidade de construir um discurso que não seja uma mera manipulação e uma retórica vazia, né? Diante dessa reflexão, eu reitero a pergunta: a mídia é solipsista? Claro que a mídia é solipsista. Está mais que provado, né? Claro, a mídia